Olá, pessoal. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a verificação de peças solicitadas por flexão oblíqua. É o capítulo 14 da apostila e na norma de estruturas de madeiras está no item 7.3.4. Então, o que que seria flexão oblíqua, né? Basicamente, vão ser situações em que o eixo que está atuando o momento fletor, né, não coincide com um dos eixos aí principais de inércia. Aí você vai ter uma flexão oblíqua. Nesses casos, você consegue dividir a estrutura, né, como se fosse uma peça solicitada por duas flexões, né, uma peça aí solicitada duplamente a flexão. Então, só para a gente conseguir visualizar melhor quais seriam esses casos, aqui, por exemplo, uma situação seria a terça, né, do telhado. A terça, ela vai estar apoiando aqui em cima, né, do banzo superior, né, da tesoura, e a outra ponta vai estar apoiando na outra tesoura, que seria essa representação aqui. Então, as duas tesouras que definem aqui o vão da terça, né, o espaçamento entre as tesouras vai dividir o seu vão livre da terça. Então, a terça ela é posicionada sobre o banzo superior, então ela está posicionada inclinada aqui em relação ao banzo superior, né, a seção transversal dela. Só que as forças que estão chegando nessa terça, elas são forças gravitacionais, né, porque é o peso próprio, o peso também de sobrecargas, né, a não ser aí no caso do vento, né, que o vento estaria agindo aqui perpendicular ao telhado, então já estaria atuando aqui no eixo que a gente chamou de Y. Mas as outras forças gravitacionais, elas vão estar agindo fora aqui dos eixos X e Y, que são os eixos da seção transversal da terça. Então, esse aqui é um caso de flexão oblíqua que está acontecendo com essa peça, né? O que a gente pode fazer nesse caso, então, é decompor essa força nos eixos X e Y, e a gente teria, então, duas situações de flexão simples, vamos dizer assim. A ripa seria o mesmo raciocínio, né? Só que a ripa aqui vai ter um espaçamento bem menor, porque os caibros que vão ser as peças de apoio da ripa. Então, ela também é calculada como se fosse simplesmente apoiada, né? Apesar dela ser uma peça contínua, né? Uma viga contínua, ela passar direto, mas a gente, para facilitar os cálculos, considera aqui como simplesmente apoiada. Então, o mesmo raciocínio aqui seria decompor essas forças de carga permanente e sobrecarga, né, então, como que a gente faria esse exemplo? Então, aqui só para ilustrar, né, essa é a posição que a terça está no telhado e aqui as cargas gravitacionais estão chegando nela. Então, aqui está mostrando, né, nesse desenho aqui, a seção transversal, aqui no caso, pegando como referência a altura da peça, né, fazendo a projeção aqui. Então, essa face aqui é esse ponto aqui, né, e aí o outro ponto aqui que a gente não estaria vendo, né, do outro lado, a outra quina. Então, esse carregamento é o Q, né? Q é G mais Q, né? Carga permanente, sobrecarga, conforme vocês calculam lá no levantamento de cargas. Então, quando eu analiso esse eixo aqui, que seria a maior dimensão dessa terça, né? Ela está agindo aqui no eixo, que seria o eixo Y, né? Então, no eixo Y vai estar dando aqui Q seno de alfa, ok? E no eixo X, Q cosseno de alfa, que ele chamou aqui de Q2, tá? Então, eu decompus essa força aqui de acordo com esses eixos X e Y. Então, aqui a gente tem uma flexão em torno do eixo XX, né? A força está agindo na direção do eixo Y, mas está flexionando essa peça em torno do eixo X. Da mesma forma, no outro eixo, que estaria aqui considerando como se a peça estivesse deitada no menor momento de inércia dela, né? Que seria a flexão em torno do eixo YY, né? Então, para a gente resolver esse exemplo, a gente vai fazer aqui separadamente os dois casos, né? X e Y, verificar se passa ou não. Então, a verificação, vamos aqui recordar as equações de verificação, né? Nesse caso, como a gente tem aqui os dois eixos, a gente faz uma combinação aqui em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y, e aqui a gente tem um coeficiente de ajuste aqui, né, de correlação, que é
de acordo com a seção transversal. Se for seção transversal retangular, esse coeficiente é igual a meio. E para as outras seções transversais, esse coeficiente é igual a 1. Então, é praticamente somar o efeito de x e o efeito de y e comparar aqui com a resistência à compressão paralela às fibras, né? Nesse caso, então, eu mostrei essas equações aqui, são as equações para compressão, né? Aqui a tensão solicitante de cálculo, né, na direção x, só que eu estou verificando aqui o eixo x, mas a força vai estar agindo em y. Aqui é o mesmo raciocínio, né, na direção y, mas a força vai estar agindo em x. Lembrando que essas equações, então, são para a borda, a gente está analisando flexão, né, então seria para a borda comprimida. Conforme eu já comentei com vocês, mas reforçando, no caso de seção retangular, como a tensão de tração a resistência à tração paralela às fibras de cálculo é maior que a resistência à compressão paralela às fibras de cálculo, né? Então, nesse caso, você pode verificar apenas para compressão, porque se passar na compressão, vai passar aqui também na tração. Então, as situações que você tem que verificar tanto para tração quanto também para compressão são os casos de seções não retangulares, que não são simétricas. Ou seções não simétricas, né? Seção T, um L, diversos formatos aí de seção, porque aí as tensões, o valor que você encontra de tração e tensões solicitantes de compressão são diferentes. Aqui eu pus só as equações para tração, mas é a mesma coisa, né? Só muda aqui a resistência de cálculo, que a resistência à tração paralela às fibras, e a análise vai ser na borda tracionada. Outras verificações são as tensões cisalhantes. Aqui no caso a gente vai só somar, né, as tensões aqui no eixo X e as tensões de cisalhamento no eixo Y e comparar com a resistência de cisalhamento paralela às fibras de cálculo. Da mesma forma, a flecha, conforme já foi visto na flexão simples, vocês só vão calcular e comparar, né, calcular a flecha em relação ao carregamento ali do eixo Y, né, que a gente está chamando aqui de X, porque é a flexão em torno de X, comparar com o valor de flecha aqui, que é L dividido por 200 do vão. No caso dos trechos, né, apoiados, e 100 para os trechos em balanço. 1 sobre 100 do vão para os trechos em balanço. Então, nós vamos fazer um exemplo, o exemplo que está aí no capítulo 14 da apostila, que é verificar uma terça de Jatobá, dimensões aqui 7,5 por 15, a carga é uma carga uniformemente distribuída, só que a gente está considerando que essa carga é apenas carga permanente de pequena variabilidade, né? Não tem sobrecarga nessa terça, ok? Um vão de 3,5 metros e um ângulo aqui de 20 graus. Tá bom? E as dimensões, eu falei que é já 7,5 por 15. Aí vamos considerar a classe de umidade 2, peças sem classificação mecânica, né? Situação duradoura, vai dar o que vai dar um K-mod aqui de 0,56. Então, aqui só mostrando, né? Então, é essa situação aqui, a terça está apoiada dessa forma. Então, nós temos aqui uma carga permanente de pequena variabilidade de 1000 Newton por metro, descarregando nessa terça. Então, a gente aqui só girei ela para a gente visualizar os eixos Y e X, né? Eixo Y vertical e X horizontal, quando eu girei aqui. Então, a gente vai decompor aqui nessas forças vermelhas aqui e resolver para essas forças que estão aqui, no caso, agindo nos eixos centroidais dessa peça, né? O eixo Y e o eixo X. Então, aqui a análise, né? Flexão em torno de X, o carregamento vai estar agindo em Y, flexão em torno de Y, o carregamento vai estar agindo em X. Então, aqui, né, o carregamento aqui em torno do eixo, o carregamento na direção do eixo Y, dando flexão em torno de X, é só fazer Q cosseno do ângulo. O carregamento agindo no eixo X, que vai dar flexão em torno de Y, eu vou fazer Q vezes seno desse ângulo. Então, seguindo aquelas 4 etapas que a gente já vem seguindo nos outros exercícios, né? Vamos calcular primeiro aqui o esforço solicitante de cálculo, que é o passo 1. Vamos considerar, então, aqui a força agindo, né, na direção Y, que vai dar flexão em torno de X.
Então, aqui essa força na direção Y, a gente já mostrou o cálculo anterior, estou só reforçando, seria então o carregamento vezes o cosseno do ângulo. Então, aqui eu vou fazer considerando aqui como se fosse o valor característico, ok? Então, aqui, né, 1000, que é a força característica em Newton por metro, vezes o cosseno do ângulo, deu 939,7 Newton por metro, ou seja, 9,4 aí, aproximadamente Newton por centímetro. Então, eu vou calcular agora qual que é o momento devido a essa carga aqui. Essa carga, no caso, é uma carga permanente de pequena variabilidade. Então, esse aqui é o meu momento característico ainda, no momento em torno do eixo X. No caso, a carga distribuída, o momento é o QL2 dividido por 8, né, o momento máximo. Aí eu fiz as contas aqui, em Newton por centímetro, deu 142.891,6. Da mesma forma, eu calculei o esforço cortante. Nesse caso aqui, eu só coloquei como esforço cortante Y, né? Porque a força estaria no eixo Y. 1.644,5 Newton, né? No caso, o esforço cortante máximo é a reação de apoio, Q vezes L sobre 2. Aí agora eu fiz as combinações de ações para esses valores no eixo X. No caso, como só tem carga permanente, a combinação vai ser só o coeficiente da carga permanente vezes o valor característico dela. Nesse caso, como é pequena variabilidade, foi definido no enunciado, é só multiplicar por 1,3 aqui os valores característicos. Dando sequência, nós vamos fazer agora a força agindo na direção X, né? O que vai dar uma flexão em torno do eixo Y. O momento, no caso, vai ser em torno do eixo Y. Então, da mesma forma, a gente tem aqui, né, a carga distribuída decomposta, né? Então, é só fazer Q seno do ângulo, neste caso, né, para achar a força agindo no eixo X. Vai dar um valor aqui de 3,42 Newton por centímetro. O momento máximo é o QL2 sobre 8. Esse momento máximo, no caso, devido a essa força que está agindo no eixo X, vai produzir aqui a flexão em torno do eixo Y, que é esse valor aqui, 52.368,8 Newton vezes centímetro. A força cortante máxima seria a reação de apoio, né, Q vezes L sobre 2, que no caso agindo no eixo X, por isso que eu chamei de força cortante aqui em X, máxima. Então, é Q vezes L sobre 2, esse valor de 598,5 Newton. Aqui eu só multipliquei também pelos respectivos coeficientes, né, gama G vezes o valor do momento e gama G vezes o valor da força cortante. O segundo passo é calcular as propriedades geométricas. Da mesma forma, a gente vai analisar para a flexão em torno do eixo x, né, e para a flexão em torno do eixo y. Então, para a flexão em torno do eixo x, é como se a peça da viga estivesse sendo apoiada em pé, né? Então, o momento de inércia vai ser em relação ao eixo x, vai ser base vezes a altura ao cubo dividido por 12. A base 7,5, a altura 15 centímetros. Deu esse valor aqui, 2.109,4 centímetros a quarta. O y é metade da altura, então 7,5 centímetros, 7,5 centímetros. A área é a área, independente de como a peça está sendo analisada, né? Então, 7,5 vezes 15, 112,5 centímetros. Tanto para o caso B, quanto para o outro caso, que vai ser a flexão em torno de y. Então, a área aqui é 112,5. Aqui, no caso da flexão, é como se a peça estivesse sendo analisada deitada. O momento de inércia vai ser em relação ao eixo Y. Então, vai ser HB ao cubo sobre 12. A altura agora é como se fosse o 7,5, né? A base passou a ser aqui o que a gente considera como altura. Vai dar nesse eixo, ela tem menor flexão nesse eixo, né? Menor resistência à flexão, vamos dizer assim, 527,4 centímetros a quarta. O x é metade do que a gente está considerando como altura nesse caso, então vai ser uma metade do 7,5, que é 3,75. Terceiro passo, as propriedades mecânicas do jatobá, que é a madeira dessa terça. No caso, eu deixei aqui para vocês calcularem, né? Eu nem coloquei os cálculos, mas vocês já estão cansados de calcular. Inclusive, eu acho que já calcularam até para o próprio jatobá. Os valores estão aqui. Então, o último ponto, que seria a verificação. Vamos começar, então, verificando a tensão normal. Como a gente está somando aqui dois efeitos de flexão, né, em x e em y, nós temos essa equação aqui recomendada por norma e tem esse coeficiente Km, né, ora multiplicando a primeira equação,
ora multiplicando a segunda equação. Km, ele é 0,5 porque a seção é retangular, conforme está definido na norma. Então, a gente precisa saber esse valor aqui, da tensão solicitante de cálculo devido ao momento fletor no eixo X. Então, essa equação seria, então, o momento solicitante do eixo X vezes a Y, né, que a gente já calculou antes, dividido por momento de inércia em X. Substituindo aqui os valores, a gente chegou aqui em 660,5 newton por centímetro quadrado. A mesma coisa faz para o eixo Y, né? Então, entra aqui com os parâmetros que a gente calculou para a flexão YY, né? Em torno do eixo YY, e substitui esses valores aqui. Então, aqui a gente tem aqui, então, o valor da solicitação aqui no eixo Y. Substituindo agora aqui nessas equações, né? A gente tem que verificar as duas equações. No caso, a gente considera aqui a pior condição. É como se essa viga, essa terça estivesse sendo projetada para essa condição aqui, ó. 0,35 menor ou igual a 1. Passou com bastante folga, né? Só para reforçar, conforme eu já tinha comentado na demonstração das fórmulas, como essa viga é uma viga retangular, ou seja, a altura da borda comprimida é a mesma altura em relação, né, o centro em relação à borda tracionada, que seria o Y, tanto acima quanto abaixo, o Y vai ser, nesse caso aqui, por exemplo, da flexão aqui, no eixo XX, né, vai ser H sobre 2, então as tensões, tanto de tração, solicitantes, tanto de tração que é na borda comprimida, como se eu estivesse analisando na fibra superior, quanto as tensões de compressão na borda comprimida, né, analisando a fibra superior, quanto as tensões de tração, borda tracionada, que seria a fibra inferior, elas são iguais. Então, o que acontece? Basta a gente verificar apenas para as tensões, para a resistência à compressão paralela às fibras, né, apenas para o caso de compressão, porque a resistência à tração paralela às fibras de cálculo é maior do que a resistência à compressão. Então, se passou para essa condição aqui, ó, aquela outra equação que eu mostrei nos slides de tração vai passar aqui com muito mais folga, porque o valor aqui embaixo que está dividindo é maior. Verificando agora em relação à tensão cisalhante, né, em relação à tensão de cisalhamento, a gente vai somar os efeitos do eixo X e do eixo Y e comparar com a tensão, comparar com a resistência de cisalhamento de cálculo paralelo às fibras. Então, no eixo X, aqui eu estou considerando o eixo X, aqui no caso eu fiz uma consideração só um pouquinho diferente que o meu X, aqui é o eixo que está agindo o cisalhamento. Então, seria a direção X da força, tá? Então, aqui, né, eu peguei já a forma simplificada, porque a peça é retangular. Então, eu já estou trabalhando aqui a tensão de cisalhamento máxima de solicitante vai ser 1,5 vezes a força cortante de cálculo máxima dividido pela área. Fazendo, então, as contas aqui, né, a força cortante máxima de cálculo, a gente já calculou anteriormente, né, é 778,1 na direção X. Então, deu na direção X aí uma tensão solicitante de cálculo 10,4 newton por centímetro quadrado. Aí eu fiz a mesma coisa agora para o eixo Y, usando aqui, né, a força cortante de cálculo em Y, que é 2.137,9 newton. Fazendo as contas, né, 28,5 newton por centímetro quadrado. A equação de verificação é só somar o valor em X e em Y e comparar com a resistência de cisalhamento. Então, nesse caso aqui, passou com folga. A última verificação em relação às flechas, aqui eu estou considerando o eixo XX, né, o eixo da flexão em X. Então, eu vou calcular qual que é essa flecha aqui no eixo X, né? Estou chamando aqui de flecha em X, mas seria o eixo aqui da flexão em torno de XX. Então, a força aqui, no caso, é a força que está agindo no eixo Y. Então, aqui, né, essa é a equação tabelada da flecha para a viga biapoiada com carga distribuída, né? 5Q L² dividido por 384 E vezes I.
No caso aqui é Q na direção Y e o I é o I de X, né? Que é o eixo XX. Então, aqui, né, só fazendo então as contas, substituindo aqui tudo, então, em Newton e centímetro, né? Então, a força aqui está Newton por centímetro, o L, que é o vão, em centímetro, momento de inércia Newton por centímetro ao quadrado e a momento de inércia não, o módulo de elasticidade Newton por centímetro quadrado e o momento de inércia centímetro à quarta. Então, fazendo essas contas, a gente chegou aqui que a flecha, em relação aí à flexão em XX, é 0,66 centímetros. O máximo aqui que pode ter, né, seria 350 de 200, né? Aqui é o máximo, é independente se x é y, né? Em x ou y, porque o vão é o mesmo, tanto para x quanto para y. Então, 350 dividido por 200. Deu 1,75 centímetros. A gente teria que fazer essa combinação aqui de flechas para o eixo X, mas na verdade, como só tem carga permanente, e a equação aqui de combinação de flechas é só o somatório da carga permanente, não tem nenhum coeficiente multiplicando essa carga permanente, então é o próprio valor que deu aqui, né? O valor efetivo, vamos dizer assim. Então, o X efetivo, né, tem que ser menor do que F, ok. Fizemos aqui, então, o mesmo raciocínio para o eixo Y, né? Flexão Y, a carga, no caso, vai estar agindo em X, momento de inércia em torno do eixo Y. Aí, só mudou esses valores, né? E fazendo as contas, 0,96, que também é menor do que 1,75.